Graça e paz, amados. É sempre um privilégio, assim, da gente estar junto de vocês e se maravilhar, assim, do cuidado e da misericórdia e das palavras do pastor Watson, gentis e com toda a graça e honra seja dada ao Senhor. E hoje eu quero falar sobre o coração de pedra e quero fazer a leitura com vocês, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Espero que Deus nos dê graça e nos dê um momento profético. Eu quero Ezequiel 36, 26 e 27. Deixa eu falar com vocês aqui, isso é uma coisa muito importante. Na adoração aqui agora, com certeza, que o Senhor abra os olhos de vocês, como Eliseu pediu quando estava no vale, para que visse o exército muito maior que estava. E com certeza, quando a gente vê os querubins, eles são seres que guardam. Mas que guardam o quê? A palavra queruf fala de guardar. Guardam coisas importantes. E eu vi assim 2 querubins assim esticados à nossa frente aqui. E eu acredito que ele quer colocar vocês debaixo dessa sombra dele, que quando ela é expressada, porque eles guardam, porque a glória de Deus é tão grande, que as asas deles, quando passam por elas, é como a sombra que um dia tocou Maria, quando disse que a sombra do Onipotente ia descansar sobre ela. Então, que você creia nisso nesse dia de hoje. O texto diz assim, Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, diga coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Aleluia. E tirarei o coração da vossa carne e vos darei um coração de... Amém. Feche os olhos. Obrigado, Deus. Que tua presença inunde aqui dentro, para a tua glória, em nome de Jesus. Você que está de pé, pode assentar. Vamos. Você sabe o que é estar cativo? Distante. Você sabe quando você sente que é corrigido? A nação de Judá significa o povo que louva a Deus, Yehudá. Você é o povo que louva a Deus? Mas você não precisa entristecer. Se você é um povo que louva a Deus, você pode abrir os seus lábios e se alegrar nesse dia. Sabe por quê? Quando Paulo estava preso, ele disse uma das coisas mais tremendas para a igreja de Filipe. 4:4. Ele disse, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A prisão não impediu que ele dissesse alegria. E você viveu, e nós vivemos uma realidade mundial através dessa questão do enclausuramento, do isolamento social. Será que ela pôde tirar a alegria do seu coração? O que poderia tirar a alegria do seu coração? A nação de Judá estava aprisionada porque o coração deles estavam sofrendo uma grande correção da parte do Senhor. Pelo fato de que eles tinham esquecido o que Deus tinha feito. E por essa razão o coração deles tinha endurecido. O coração deles tinha secado. O coração deles estava infértil. E a esterilidade é uma das coisas mais sérias que existe no nosso meio. Diga para a pessoa, esterilidade. Diga para ele, você não é mais estéril hoje. Mas como assim? Existe uma palavra em Oséias. Deus está mudando tudo, tá, irmãos?
Segure. Oséias 6,3 diz: se conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, a sua saída será como a alva. A alva, as trevas vão desaparecer, porque ele está aparecendo, irmãos. E ele virá a nós como chuva. E como a chuva serode que rega a terra. Sabe o que é isso? Muitas vezes o isolamento nos faz poder conhecer mais. Só que a gente acha que está só. E uma das promessas do Senhor Jesus, em Mateus 28, 20, ele diz: vocês vão ensinar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinar tudo que ele tem nos ensinado para outros, mesmo parecendo que a gente estava distante. Parecendo que estava estéril, porque a chuva seródia. A chuva seródia era aquela chuva que era clamada no dia da festa de tabernáculos. A gente está aproximando dela. Ela era a chuva que entrava nos mais profundos dentro dos lençóis, para que pudesse então ali fortalecer a semente que estava ali e que fosse preparar por uma colheita. Você está entendendo? Então tudo isso que impediu para esse tempo da agora era porque Deus estava reservando. Quando nós supomos estava isolados, nesse momento da agora, para que Deus, na verdade, Ele pudesse estar entrando no mais profundo para trazer vida sobre nós. E a correção, ela é uma das coisas assim mais interessantes da Escritura. Porque quando Salomão escreveu isso no capítulo 3, verso 11 e 12, ele disse para que a gente não enojasse da correção do Senhor e nem tampouco sentíssemos aterrorizados, porque o Senhor, Ele repreende a quem Ele ama. Como um pai que quer o bem para o filho. Diga para a pessoa: esse tempo da agora é um tempo de correção de Deus para a gente, para Ele ver como estava o nosso coração. Era isso que aconteceu com eles. Era uma correção. E sabe por quê, irmãos? Porque a história deles, e é tão interessante, pastor, falar de história. E isso nos faz, você tem que lembrar de onde você foi tirado, como você foi tirado e o que Deus tem para a sua vida. Se você pensar em Êxodo 20, do versículo 1 ao 3, você começa a pensar quando o Senhor proclamou as 10 palavras naquele monte que fumegava. Ele disse assim, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor que tirou vocês da terra do Egito, da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. E é muito interessante, irmão, que esse não terás outros deuses, ou não serás outros deuses, a tradução seria melhor, não ser, não existir. Ele está dizendo para mim mesmo. Então, quando a gente está em um momento assim, quando o coração pode se tornar um coração que pode ficar pedrificado, é porque às vezes a gente volta pela velha estratégia de que o inimigo trabalhou contra as nossas vidas. Da gente ter deuses. E é isso que aconteceu na vida desse povo. Eles estavam lá porque eles fizeram uma das coisas mais horríveis que você pode imaginar. Uma palavra que Jeremias disse no capítulo 2, no verso 11, ele disse assim: acaso pode as outras nações trocar os seus deuses por outros deuses? E ele disse: acaso? Mas Israel me trocou pelaquilo que nada tinha proveito. Um coração que fica em pedra é muitas vezes quando a gente troca a Deus pelaquilo que nada tem proveito. E isso a gente olha e fica tão assustado. Porque no verso 13 ele disse assim: duas coisas Judá fez contra mim. Primeiro, eles abandonaram verdadeiramente o manancial de vidas, de fontes. E pegaram e fizeram cisternas rotas que não retêm a água. O coração de pedra é porque a água não está mais correndo. Mas eu quero te dar hoje uma palavra.
Essa palavra diz o seguinte, lá o mesmo profeta, lá no 29 e 23 de Jeremias, ele disse: a minha palavra é fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Se você entender, Deus vai esmiuçar qualquer coração que possa estar em pedra nesse dia de hoje. Qualquer coração que por alguma razão fez um abandono temporário da presença do Senhor. Pastor, mas acontece. E por que acontece? Acontece exatamente por isso. Que quando a gente não está sendo regado, quando a gente não está tendo essa compreensão, sabe o que acontece? A gente distancia. E o distanciar é uma das coisas mais terríveis. Porque se a gente não estiver nessas águas que vêm para reter sobre nós esses rios de água sobre a nossa vida, como que vai acontecer? Como nós vamos resistir os dias? Mas tem essa promessa. Talvez lá dentro você podia dizer quanta saudade eu tinha de Jerusalém. Quando você pega o Salmo 137, 1, lá é tão interessante que diz: a gente estava lá na Babilônia, lá nos rios, estavam lá sentados chorando. Sentados chorando, sabe por quê? Porque Babilônia é a confusão. Nunca se viveu um tempo de tanta confusão porque estávamos dentro de um lugar onde não estávamos aquecidos. E disse, perto dos salgueiros estávamos ali, sentados. Pegamos as nossas harpas. Cadê os que tocam harpas? Os que tocam harpas, irmãos, são aqueles que são como Davi, segundo o coração de Deus. Colocamos as nossas harpas, esquecemos, porque estávamos longe. E o povo ainda pedia assim para a gente. Nunca se viu você ser tão requisitado por tantas pessoas. Por favor, ore para mim. Fale de Deus para mim. Clame de Deus para mim. O que está acontecendo? Era para instigar a gente de uma forma mas foi o contrário. Eles pediam, canta para mim um hino. E o salmista diz, como nós vamos cantar numa terra estranha? E esse é o grande problema. Nós fizemos a mesma coisa. Não é que eu esqueci de ti, ó Jerusalém, que o Senhor também esqueça de mim, da tua destra sobre mim. É muito mais do que isso, irmãos. Porque Jesus respondeu isso a uma mulher que estava com sede. Uma mulher que conta ali no tanque de Sicar, que estava ali no capítulo 4, no verso 19, quando Jesus confrontou ela, dizendo para ela que o marido que ela tinha não era dele, nem os outros que tinha. Ela disse, tu és profeta, no verso 19. E disse para ele, deixa eu dizer para o Senhor, vocês dizem que tem que ser adorado aqui, em Jerusalém, ou vamos adorar nesse monte. Jesus disse, não adora nem nesse monte, nem aqui, porque agora chegou a hora. Você crê nisso? Porque nós sabemos a quem nós adoramos, que a salvação vem de nós. Você deveria, no lugar de deixar o seu coração, porque você tem uma salvação que o mundo não tem, que precisa que você diga. E o coração não pode edificar por causa das circunstâncias que vivemos. Ele precisa estar aquecido para não sermos tardios em crer. E ele diz para ela, chegou a hora, essa hora chegou agora. Sabe qual que é a hora? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Por quê? Porque o coração não era no local, o coração era no Senhor, o local não existia dificuldade. Então Jesus quis mostrar que mesmo que o texto parecesse assim, eu tenho que voltar em Jerusalém. Não, vocês têm que estar em Jerusalém, tem que estar dentro de você. E quando você começa a compreender isso, você começa a ficar preocupado. Porque agora eu não posso mais ter um coração de pedra. Deus fez uma promessa. Quando Salomão disse isso, capítulo 4, verso 23 de Provérbios, ele disse, sobretudo, guarda o seu coração, diga para um bom do seu lado, porque são fontes de vida. Se o coração tiver em pedra, diz assim,
vai interromper as águas. Mas se o coração for de carne, a água vai passar ali, ó, e vai, ó, passar fácil. Talvez agora foi colocada uma pedra aí. E pedra é uma das coisas mais difíceis que você pode imaginar, sabe por quê? Porque quando Jesus estava ensinando no templo, em João, capítulo 8, pegaram uma mulher fragada no adultério. E é tão assim, de maneira tão leviana, que levaram só a mulher e não levaram o homem que tinha estado com ela naquele ato. E quando chegaram para Jesus, disse: a lei de Moisés diz isso, que fragado tem que morrer os dois. O que o senhor diz? Jesus, ele abaixa para a terra e começa a pegar o dedo e trabalhar naquela terra, naquela areia. Às vezes o nosso coração está ali, Jesus está trabalhando, porque a lei está me condenando agora, ei. A lei está me condenando agora, ei. A lei está me condenando agora. Mas está ali, ó. Insistir, o que o senhor diz a respeito disso? Aí Jesus levanta. E ele olha assim, com eles com as pedras, porque era assim que funcionava. Ele olhou e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O coração de pedra não é um coração que compadece. Não é um coração que ama. Não é um coração que dá chance. Não é um coração que está pronto para que essas coisas possam ser mudadas. Examinou do primeiro ao último. E as pedras foram sendo lançadas. E Jesus estava lá trabalhando no coração. No coração de terra. No seu coração. Porque até então seu coração está igual àquela terra que Jesus estava trabalhando. E quando Jesus levanta, ele pergunta: cadê os seus acusadores? Todos foram embora. Todos foram embora. E Jesus olha para ela e diz: olha, eu também não vou te condenar, mas vai, não peques mais. Você tem chance. Outros também têm chances. Sabe por quê? Porque a lei, ela mostra a nossa condição pecaminosa. Mas Paulo, capítulo 10, 4, diz que a finalidade da lei é Cristo. Porque quem chegar nele será justificado, vai crer para a justiça. Eu não sei porque o coração pode ter virado ali, mas eu sei que uma palavra do Senhor muda o coração. A Bíblia nem fala o que essa mulher ficou, como ela ficou. Mas só sabe que ela foi embora, sabendo que estava perdoado os seus pecados. E quando você compreende isso, você começa agora a entender que o seu coração é uma fonte de vida. Jesus disse isso. Quando Jesus estava em Mateus 15, em João, que nós falamos, capítulo 8, do 1 ao 11, até o verso 20, Jesus estava em Jerusalém, escribas e fariseus chegaram e reclamaram com Jesus. Jesus, os seus discípulos não cumprem a tradição. Isso, e engraçado, a tradição é o que receberam. Transmissão daquele conhecimento. Porque eles estão comendo o pão sem lavar as mãos. Ai, Jesus olhou e falou: vocês estão quebrando os mandamentos porque vocês guardam a tradição. E ele disse assim: não está escrito assim? Honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer seu pai e sua mãe é digno de morte. Êxodo 20, verso 12. E Levítico 20, versículo 9. E aí você traz a oferta e diz: isso aqui é para Deus? Então, através, da tradição de vocês estão quebrando. E aí, Isaías disse a respeito: vocês usam máscaras. Chamou eles de hipócritas. Vocês louvam com o lábio, mas o coração está longe. E vocês estão guardando os princípios que são ensinamentos humanos. Ele disse: não é o que entra, mas é o que sai que contamina o homem. E eles se escandalizaram, irmão.
E aí os discípulos de Jesus chegaram e disseram para ele, olha, eles ficaram escandalizados. Jesus disse, a planta que meu pai não plantou, essa ela é arrancada. Eles são condutores de cega, eles vão cair no barranco. E é interessante, o Pedro fala, Senhor, explica essa parábola aí agora, que a gente não entendeu direito, não. Pedro, até agora você não entendeu? O que entra vai para o esgoto. Vai no vento e vai para o esgoto. Mas é o que sai do coração que contamina. O coração de pedra contamina-nos. Porque lá Jesus disse, no verso 19, tem os maus pensamentos. E quando a gente está isolado, a gente pode ter maus pensamentos. Lá fala da fornicação, do adultério, dos falsos testemunhos, das blasfêmias. Nunca se viu tanta gente nesse tempo da agora que desistiram de Jesus e dizer, Deus não cura Covid. Quem disse isso? Deus não levanta paralítico. Quem disse isso? Só que a gente está no momento da esterilidade de Elias pelo Brasil. Eu preguei isso e xinguei o pessoal. Eu falei assim, ser homens que estiverem na geração de Eli, como Finéias e Ofinias, brincando de roubar o altar, brincando de prostituir na doutrina de Balaão, a terra vai ficar estéril. E o Senhor vai mudar, porque tem uma geração de Elias que não se dobra. E é a geração de vocês. É a geração. Eu estava falando com o pastor lá. A gente precisa ver a geração deles. É a geração de vocês. A gente vai envelhecendo e vai passando, mas vocês vão fazer a diferença. Vocês vão andar para que os milagres aconteçam. Vocês vão andar e as pessoas vão cair prostradas pedindo, me dá o seu Deus. Vão querer saber quem é, e a gente teve a oportunidade, mas o coração se endureceu, porque por alguma razão nós esquecemos que quando Deus nos leva a um lugar, chama este local, diga para a pessoa, deserto. Oséias 2,14, portanto, eis que atrairei. Nesse momento Deus te atraiu, levarei para o deserto, lhe falarei ao coração. Deserto, lugar seco. Mas quando Deus fala, o lugar se torna vida. E é isso que Deus quis nos deixar tão claro. Para que o coração saia essa vida. Esse coração de pedra de muitos pecaram muito contra Deus. Teve tanta gente que nesse tempo pecou contra Deus. E pecou sabendo que Deus te fez você, como Colossenses 1:12 até o 14, diz assim, nós temos que dar graças a Deus que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Você é um herdeiro da luz de Deus. Onde tem luz não tem trevas, não tem confusão, não tem caos. Ele tirou você da potestade e levou você para o reino do Filho do seu amor. Você está no Filho do amor de Deus e você tem uma paternidade chamada Deus na sua vida, com o Espírito que chama Abba, Pai. Quando Gênesis gritou lá, Gênesis 2:18, que diz, o homem não pode ficar só, foi a mesma fala que Jesus, quando disse, o Consolador vai vir, e ele não vos deixará órfão. Vai dar um espírito que o mundo não conhece, não vê, mas está em vocês, porque ele vive em vocês e vocês conhecem ele. E eu voltarei a vós. E de repente a gente esqueceu que esse espírito estava conosco, dizendo, você não é órfão, eu não deixei você. E por isso que Davi, quando ele tinha entendido isso tudo que eu estou dizendo para vocês, Davi fez uma das coisas mais terríveis na vida dele. Ele não desceu para a guerra. E quando ele não desce para a guerra, ele teve a oportunidade no alpendre. E foi muitas vezes o que acontece conosco. A gente fica no alpendre. E ali a sedução é terrível.
Ele viu Betseba. Sabe o que significa Betseba? Casa da promessa. Ele perguntou: quem é? É de Urias. É seu amigo. Chama ela. Ele não preocupou. As paixões dele venceram ali. Aquela mulher, ela se passou e se purificou. Em outros dias, ela ficou grávida. Na lei diz, adultera morre. Olha que peso. E ela contou. E você conhece a história bem, sabe o que aconteceu? Tentou encobrir ali. Não confessou, não reconheceu, não chorou, como Davi várias vezes ele fez quando fugia ali de Saul. E quando ele viu que não ia resolver o plano dele, ia ficar oculto, o que ele faz? Ele joga ele para um lugar pior ainda, de frente para morrer na mão dos inimigos e levar muita gente com ele. Pastor, uma coisa séria é porque Deus ele gosta de tratar o mais profundo. Davi tinha um coração, o que, irmãos? Endurecido. Aí quando matou, ele ficou feliz. Agora eu vou resolver o problema, pega o Betseba, tá. Aí o profeta chegou, contou uma história para ele a respeito de um homem que tinha pegado uma cordeirinha de estimação. Davi ficou tão indignado que disse: esse homem tem que morrer e tem que pagar 4 vezes. Aí o profeta apontou: é você, esse homem. E quando ele conta para ele as consequências, mas disse para ele: mas o Senhor, quando te ouviu você dizer assim, fui eu mesmo que pequei. O que aconteceu? O Senhor disse assim: ele não vai te matar, ele vai te perdoar, mas você tem consequências. E por isso Davi fez os salmos, que é para a nossa aplicação nesse dia. Pastor, mas se a gente confessa os nossos pecados, o Senhor não é fiel e justo para perdoar e purificar? Sim. Mas tem alguém que fica assim te acusando, dizendo: você vai voltar, você vai falhar, seu coração não é um coração segundo Deus. Opa. E sabe o que Davi fez no Salmo 51? A partir do verso 10, ele disse: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Nós vamos fazer isso, amém? Mas, pastor, será que eu não estou com um coração puro? Você acha que Davi, depois que ele orou, você não acha que aquele homem estava com o coração puro, irmão? Mas ele precisava saber que ele precisava se policiar vigiando. E por favor, Senhor, coloca um espírito que seja inabalável nesse caminho. Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe por que ele viu isso? Porque ele viu quando Deus tirou o espírito de Saul, 16:14 de 1 Samuel. Ele ficou assustado. Ele pediu uma das coisas que a gente deve fazer. Torna-me da alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. E no verso 17 ele disse das coisas mais profundas: se o Senhor quisesse sacrifícios, eu daria, mas eu sei que o Senhor quer um coração quebrantado, um espírito também contrito. Nós temos que quebrar qualquer raiz que possa ter ficado e que possa ter escravizado a cada um de nós. E a gente enquadra-se, sabe por quê, irmão? Porque quem está de pé, olha que não caia. Porque quando Jesus se fez homem como eu e você, ele fez para te identificar e ser o seu sumo sacerdote, para te compadecer das suas dores e para saber o que exatamente você está necessitado. Só que um coração quebrantado tem que haver um pouquinho de choro. Eu só choro. Tem que dizer assim: será que eu mereço tamanha salvação? Quem sou eu e quem é o meu povo?
A gente esquece disso, né? É natural, irmãos. Quando Davi dizia assim, quem é o filho do homem para o senhor poder lembrar dele? Quem é o homem para o senhor poder visitar? O que ele estava dizendo com isso, irmãos? Ele estava reconhecendo quem ele era e dizendo o que ele precisava. E o que ele sabia que a natureza dele precisava que Deus todo dia moldasse e forjasse o coração dele. Um coração que pudesse Deus dizer assim, você mora dentro do meu coração. E é isso esta noite. Pastor, mas nossa, que coisa. Porque a maior adoração que você pode dá-lo está relacionado a esse coração. Sabe por quê? Quando Caim e Abel nasceram, lá em Gênesis 4, do verso 1 em diante, Caim foi dito, adquiri um varão do Senhor. O texto hebraico disse dessa forma, adquiri o Senhor. Esse homem é o Senhor que vai nos livrar. Ele já foi instigado para ser o salvador deles. O nome Abel, amados, é o nome assim, esse filho para nada serve. Vocês estão entendendo? Um era o lavrador da terra, o outro era um pastor de ovelhas. E eu não sei se você entende por que era um pastor de ovelha, como Deus ele faz os planos dele. Porque a ovelha é tão mansinha, tão dócil, uma relação tão profunda, que provavelmente, por tudo que Caim tinha na vida dele, o Abel era uma coisa que não tinha muita importância, que não valia muito. E no dia do cabo dos dias, essa palavra ela fala assim, como se fosse entregar no juízo final, tá, irmãos? Os dois levaram ofertas. E a palavra oferta ali, verdadeira, é de gratidão. O Abel levou ovelhas para ele poder sacrificar e dar gordura a Deus. O Caim levou uma oferta do campo. Deus olhou para as duas ofertas e disse, eu imagino Deus olhando e dizendo assim, o Caim dizendo, eu sou. O Abel dizendo, eu não sou. Aí Deus disse assim, estou gostando de você. E quando bateu assim, ele atentou à oferta. Diz que a ira veio fortemente, o semblante dele caiu. Literalmente, ele ficou vermelho de raiva. É assim que o texto deveria ser traduzido. E o Senhor falou com ele assim, se você tivesse feito o que é certo, ou bem, não haveria aceitação. E ele disse, mas se você fizer o mal, o verbo ali diz, o animal está bem pertinho de você para te dar o bote. Assim o texto está dizendo. O pecado está assim, para pular. E ao dizer isso, ele disse, mas esse desejo é seu. Você vai precisar dominar. Sabe o que ele fez? Chamou seu irmão no campo, discutiram e ele matou o irmão dele. Então, amados, o pecado ele é uma coisa constante na nossa vida. Aquela porta que está ali, ela está sujeitada. Mas quando essa porta, quando você deixa Jesus, ele está ali, você não guarda, que não domita, com certeza, o pecado não vai entrar. Ele vai perguntar, o que você quer? Então, quando o pecado entrou ali no coração de Caim, endureceu e matou, irmão. Quando o coração é de carne, quando é um coração que ama,
E Deus brinca com essa palavra que a gente leu, sabe, irmãos? A palavra carne no hebraico, ela também fala de evangelho. Vocês acreditam nisso? A palavra bazar fala de evangelho. Ele disse, vou te dar uma boa notícia, vou transformar o seu coração na boa nova. Vou falar que dentro de você tem Emmanuel, Deus com você. Que você é agora o templo de Deus. Que agora eu tenho um penhor que te guardo para o dia da redenção. Mas que não é mais para entristecer, não é para apagar. Não é para mais esse coração ser aquele mesmo coração do passado. Que onde está o Senhor a liberdade, porque o Senhor é Espírito e está aí dentro. Porque quando você entende isso, então, Ele, ao tirar, Ele vai te dar o Espírito novo, para tudo ser novo. Aí você vai voar, amém? Você vai voar. Porque é assim que diz o texto em Isaías 40, 31. Mas os que esperam. E a palavra esperar no hebraico é uma das palavras mais lindas que você pode pensar. Sabe quando Deus filmou o firmamento no céu e abaixo na terra? Quando ele fez separação do céu da água? É a raiz da palavra esperar. Ou seja, alinhar-se com Deus. Você alinha com coisas espirituais. Isso é esperar. Você está alinhado com Deus no céu. E quando esse coração não é mais um coração de pedra, porque a promessa foi essa, um espírito novo, um coração novo, tirar o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne, eu porei o meu espírito dentro de vocês, andarei no meio de vocês, vocês serão meu povo, porque guardarão meus estatutos. Então Deus vai começar a andar e é isso que Ele quer fazer hoje, irmãos. Eu não sei se vocês entenderam. Ele quer andar. Eu não posso andar, às vezes o pastor não vai poder, o obreiros não vai poder, mas ele pode, aí ele vai tocar você. Esse é o segredo de hoje. E eu quero orar por vocês a respeito disso. No coração que pode ter azedado. Quando o profeta, o salmista escreveu no Salmo 73 a respeito disso. Ele disse assim, verdadeiramente o Senhor é bom para com Israel e os que são limpos de coração. Sabe por quê? Porque ele viu ímpios, que nada estava acontecendo, que tudo estava maravilhoso para eles, que a morte estava. E ele disse assim, eu fiquei falando com Deus assim, para que eu guardei a minha inocência? Por que eu me purifiquei? E ele continuou a dizer, e eu assim, eu fiquei tão nervoso, que quando eu entrei no santuário, verso 16 e 17, aí o Senhor me fez saber, porque Deus me mostrou o fim desses, eu achei que eu tropeçaria, e ele disse, até meu coração se azedou, verso 21, eu senti picadas, eu agi como alguém bruto. Mas aí tem um segredo que eu quero trazer para você. Que ele disse assim, Senhor, por favor, me conduza aí, me guia. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E quem nesta terra que eu tenho para buscar, senão a ti? Você está entendendo isso? Talvez você ficou sem saber. E se você entender, você vai buscar. E se buscar, nós vamos ver alguns corações sendo quebrados. Eu quero orar por vocês. Fique de pé. É aquele tempo. É evidente que eu e vocês não posso tocar em você. Por causa do que a gente entende e tem respeitado
o sistema desse momento das autoridades. Mas o Senhor pode. E de verdade, na hora que Ele tocar, irmão, e Ele vai tocar, eu queria que realmente, se você vai chorar, chore. Se você vai gritar, grite. Porque é isso que Ele disse. Porque os anjos estão a ministrar neste local. E eles estão a serviço de você que vai herdar a vida eterna. Enquanto você ouve a voz do Senhor, não endureçais o coração como no dia da provocação. O Senhor está falando, é o seu coração. E se esse ficou muito mal respondido, é o momento agora de você fazer. E sem problema. Por favor, coloque a mão no seu coração. E se nessa hora você entender, não deixe, não resista o Senhor, que essa é a palavra exata. O Senhor dá graça ao humilde. Reconheça, não precisa olhar para quem está do seu lado, não precisa preocupar com isso não. A casa do Pai, a casa Betesda, casa de misericórdia, este local é para isso, para a sua cura. Diga para o seu pai o que está acontecendo. É você que tem que dizer. Fala com ele. Eu preciso me sentir, encher. Arranca de mim, Senhor. Não me deixe ficar igual o Senhor disse que aquele grupo de uma tradição. O Senhor me disse que eu devo honrá-lo. O Senhor me disse que eu devo bendizê-lo. Então, que isso seja agora. Abra o seu coração. Vai no encontro agora, Senhor. Tenha de misericórdia. Quebranta agora corações. Quebra como martelos. Oh! Quebra agora. Quebra. 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 Tira essas amarras, ó Deus, que aprisionam o coração. Que o coração está, ó Deus, doído, que está triste, que tem vergonha de olhar para o Senhor, que está batendo a mão no peito. Não, ó Deus, visível para nós vermos e dizer: dois subiram ao templo para orar, disse o Senhor Jesus. Um dizia: eu não sou como os outros demais, jejuo, dou o dízimo de tudo. E o outro tinha vergonha de bater no peito e dizer: sim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Oh, vai te visitando nessa hora, vai tirando. Vai agora toda essa sensação, ó Deus, que pode nessa hora de um mal-estar. Como se o vômito, ó Deus, quisesse que as pessoas estão sentindo. Que possa tirar o que é, ó Deus, abominável aí dentro. Que possa ser uma expressão aonde não possa mais continuar. Começa, ó Deus, tratar o que está vil. Começa a tirar o absinto. Começa a tirar o que tem mal. Porque quando tirar, o vaso vai ficar livre para que o Espírito do Senhor venha, para que o Espírito do Senhor enche, para que o Espírito do Senhor habite no lugar santo, no lugar que o Senhor vai ser, aonde está a esterilidade. Que essa água venha limpar, venha varrer, venha agora tirar tudo. Que a semente que foi plantada possa ser agora restaurada. Vem, Espírito, como foi cantado, iniciado. Essa obra é sua, lhe pertence. O Senhor deve ser glorificado, o Senhor deve ser exaltado. Enquanto você ficar calado, o Salmo 32 diz: enquanto eu ficava calado, meus ossos eram. Algumas enfermidades que foram tragas nesses dias, por causa disso que entrou no seu coração. Diga: o pecado, sim, existe um nome. Às vezes a arrogância, a prepotência, a amargura, às vezes o descrédito, de não olhar, da infidelidade, a omissão. Você precisa abrir seu coração, irmão. Ele disse que a mão do Senhor pesava sobre mim. Aí os ossos ficavam doentes. Deus quer mudar isso essa noite, irmão.
E quando você abre a boca, Davi disse: eu abri os lábios e o Senhor me tratou. Que esse absinto saia, porque a Bíblia diz que toda amargura não pode te privar você da graça de Deus. Nenhuma raiz de amargura pode ficar brotando em você e ela possa perturbar pessoas. Amargura é um estado onde a doçura e a vida de Deus foi tirada. Se você entende o que está acontecendo agora, e se você diz: cadê esta graça? Precisa ser retirado. Deus trabalha, pois dessa forma, quando o Senhor Deus fazer enojar, fazer purificar, nos lavar, nos santificar, remover todas essas raízes, de destruir isso tudo que está acabando com a estrutura do nosso corpo, tudo vai mudar nesta noite. Nós te clamamos, nós te imploramos, nós reconhecemos que só o Senhor pode fazer.